Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, nação concurseira, minha querida tribo! Por aqui, professor Ricardo Rosselli, você já sabe, né? Seu professor aqui na tribo de Direito Processual Penal. Últimos momentos para o concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará, reta final. Você já está vendo, ele já está sentindo o sabor da prova, já está ficando doido, né? Já está ficando maluco a essa altura do campeonato. Então, eu estou aqui para dar uma contribuição final nessa última semana, nessa última pegada, aquela última chamada, aquele último puxão de orelha, beleza? Vamos falar, claro, sobre a disciplina de Direito Processual Penal. Vou mostrar para você em algumas questões de inquérito policial, de ação penal, de prisão, como que esses conteúdos podem ser cobrados em prova. Como eles podem ser cobrados, não. Como eles serão cobrados em prova. Porque, com certeza absoluta, os conteúdos que nós iremos visitar aqui nessa aula, eles estarão na sua prova, e se bobear ali até algum conhecimento específico que a gente vai falar aqui na aula, algum artigo específico que a gente vai trabalhar aqui na aula, pode cair, beleza? A seleção dessas questões aqui, desse momento de reta final, não é à toa, não é de graça. Tudo é pensado para que você consiga aproveitar o máximo possível lá naquele momento que você pega a sua provinha, o examinador fecha a sala de aula, diz assim, boa sorte, que Deus lhe abençoe, e aí, meu amigo, é cada um por si. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos devagarinho, vamos trabalhando as questões aqui com cuidado, com carinho, para você entender muito bem o que eu quero lhe passar. Beleza? Olha só, olha aqui. Slide na tela.
Polícia Militar do Estado do Ceará, nós estamos na última semana e eu trouxe para você uma aula de processo penal em questões. Esse é o meu Instagram, @RicardoRosselli. Qualquer dúvida, se ficar algum questionamento, professor, na questão 8, 6, a letra A, a letra E, eu não entendi. Manda mensagem, a gente troca essa ideia, a gente tem esse canal de comunicação direto. Não leve dúvidas para a sua prova. Eu estou lá. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, manda mensagem. Não tenha vergonha, tá bom? Use as redes sociais, use o seu Instagram, seu WhatsApp a seu favor. Use a rede social a seu favor. Da mesma forma como você está utilizando uma ferramenta digital para assistir essa aula, use as demais ferramentas digitais para você tirar dúvidas, conversar com o professor. Use no sentido da sua aprovação, beleza? Então, sem mais delongas, olha aí. Primeira questão. A nossa primeira questão, ela trata do conteúdo de inquérito policial. É um conteúdo, meu garotinho e minha garotinha, que vai estar na sua prova. Não tem para onde correr. Nós temos muitas questões de direito processual penal na sua prova. E o conteúdo de inquérito não vou dizer o mais importante, porque seria ali meio... seria injusto com os demais conteúdos, mas o conteúdo de inquérito policial, ele sempre está presente nas provas, certo? Porque você, como policial, você como agente de segurança pública, você vai estar constantemente vendo inquéritos policiais. Ah, mas não era a Polícia Civil, professor. Mas você, como policial militar, você vai ali ser o autor, ou melhor, vai ser o condutor em uma prisão em flagrante. Essa prisão em flagrante vai resultar em um inquérito. Você, de um jeito ou de outro, vai estar em contato com o inquérito policial. Então vamos aqui. Olha aí. Sobre o inquérito, assinar a alternativa correta. O inquérito policial, ele é indispensável para o oferecimento da denúncia, sendo sua ausência causa de nulidade absoluta. Falso, por quê? Uma das características do inquérito é exatamente o fato de que ele é dispensável. Professor, como assim? Como assim o inquérito é dispensável? Você acabou de dizer que ele é muito importante e tal. Ele é dispensável na medida que, se o Ministério Público já tiver todas as informações necessárias para fazer uma ação penal pública, o MP pode dispensar o inquérito. Por exemplo, imagine que houve um crime de roubo. Artigo 157 do Código Penal. Vai-se ali abrir um inquérito para investigar as circunstâncias, quem cometeu o crime de roubo e tudo. Só o que acontece? A pessoa que foi roubada, ela, ali rapidamente após o roubo, ela já viu a câmera, quem roubou, reconheceu a pessoa que roubou, sabe que é o vizinho de uma amiga ali que é envolvido com alguns problemas jurídicos e tudo, sabe o nome dele, sabe a qualificação, viu na câmera, tem as provas, tem testemunhas. A própria pessoa, a própria vítima, leva tudo isso para o Ministério Público. Chega lá no Ministério Público, eu fui roubado e está aqui todas as provas. O Ministério Público vê aquilo e diz assim, ó, show de bola, vou fazer uma denúncia. Nesse meio tempo, teve inquérito? Não, e nem precisa ter. Ele é dispensável, porque o Ministério Público já tem todas as informações. Beleza? Então a letra A está falsa. O indiciamento o indiciamento no inquérito deve ocorrer por decisão judicial, assegurado contraditório para a defesa. Também está falso. Primeiro, vamos entender o que é o indiciamento. Já começa que o indiciamento é um ato do delegado de polícia, não é do juiz. É um ato da autoridade policial. O indiciamento nada mais é do que o direcionamento das investigações. Como assim, professor? Imagine que o delegado ele está investigando um crime de roubo e ele está em dúvidas ali, aparentemente, se foi o João, a Maria ou o Pedro que cometeu o crime. Ele não sabe se foi o João, a Maria ou o Pedro. Até um determinado momento que aparece uma informação que começa a deixar claro que foi o João. Então, o delegado ele vai indiciar o João. A Maria e o Pedro serão descartados, digamos assim. Ou seja, o indiciamento é o direcionamento das investigações para aquele sentido, para aquela pessoa. Beleza? O inquérito é sigiloso.
devendo ser sempre acessível ao investigado e seu defensor. Uma das características mais inesquecíveis do inquérito é que ele é sigiloso. Você vai ver muito em questões de prova dizer que o inquérito é público e tal, porque os atos administrativos são públicos, porque a Constituição Federal traz no seu artigo 37 o princípio da publicidade, lá no LIMP. Você lembra do LIMP? Pois é, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, em virtude disso, o inquérito é público. Falso. O inquérito policial, ele é sigiloso. Sigiloso. Então, a letra C está falsa. Letra D. O inquérito tem natureza inquisitiva, razão pela qual não admite manifestação de defesa técnica. Esse item dá para deixar o candidato em dúvida. Por quê? Porque, de fato, o inquérito tem natureza inquisitiva. Ou seja, ele não é acusatório, ele é inquisitivo. Porém, contudo, todavia, ele admite manifestação de defesa técnica. Perceba, entenda, não é que eu estou falando em contraditório e ampla defesa no inquérito, não estou falando disso. Eu estou falando que aquela pessoa indiciada, investigada, ela pode ter um advogado. E esse advogado, inclusive, pode ter acesso àquilo que já foi documentado nos autos do inquérito, conforme, olha só, a súmula vinculante número 14. Vale a pena você dar uma visitada nessa súmula. Professor, não sei do que fala não. Lição de casa, súmula vinculante número 14. O advogado do investigado pode ter acesso àquilo que já foi documentado no inquérito. Pesquisa essa súmula, a sua lição de casa, ela pode cair na sua prova. Só sobrou a letra E, que é o nosso gabarito. O Ministério Público pode requerer diligências no curso do inquérito policial. Beleza, bem tranquilo. O Ministério Público pode solicitar ao delegado que certa pessoa seja ouvida, uma testemunha seja ouvida, que seja feita uma reprodução simulada dos fatos, que seja feita alguma diligência no sentido de reunir aquelas informações que o Ministério Público precisa. Não se esqueça que o inquérito ele visa reunir informações para o Ministério Público. A gente quer ter informações para subsidiar a atuação do Ministério Público, tá bom? Então o MP pode sim requerer diligência. Primeira questão, portanto, gabarito letra E. Questão 2. Ainda falando sobre o inquérito policial. Professor, o senhor, numa reta final, aqui, última semana, traz para a gente uma aula com 2, 3, 4 questões de inquérito policial. O senhor realmente acha que esse conteúdo vai cair muito? Fica aí a reflexão. Fica a reflexão. Certo? Vai cair muito, tá bom? Então vamos mais uma de inquérito. O inquérito policial é instaurado para investigar um crime. Uma das características do inquérito policial é: letra A, ter natureza pública e ser acessível a qualquer cidadão. Acabamos de ver que não. O inquérito policial ele é sigiloso. Ele não é público. O nosso Código de Processo Penal traz lá de forma expressa: a autoridade policial garantirá o sigilo necessário para a elucidação dos fatos. Beleza? Letra B. Ser inquisitorial ou inquisitivo é a mesma coisa, tá bom? É a mesma coisa de inquisitivo. E escrito, conduzido pela autoridade policial. Esse é o nosso gabarito. O inquérito policial, ele é um procedimento administrativo, tá bom? Ele não é judicial. Ele é escrito, ele não é oral. Não existe inquérito policial oral. Ele é sigiloso. Ele é dispensável, ele é oficial e ele é oficioso. Professor, explique isso aí. Eu já ouvi falar disso aí, mas não estou lembrado agora. Isso pode cair na sua prova. Qual é a diferença de oficial para oficioso? São duas palavrinhas ali parecidas, mas que têm um significado totalmente diferente.
Oficial, quando eu digo que o inquérito é oficial, é porque ele é feito por um órgão oficial. Quem é o órgão oficial? É a Polícia Judiciária. Polícia Judiciária, que no âmbito dos estados é a Polícia Civil, em âmbito federal é a Polícia Federal. Portanto, o inquérito é oficial, órgão oficial. Oficioso significa agir de ofício. Ou seja, agir sem provocação. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial, ao tomar conhecimento da infração, vai instaurar o inquérito policial de ofício, sem provocação. Por exemplo, um crime de homicídio, inquérito policial de ofício. Portanto, o inquérito policial ele é oficioso. Não confunda, oficial e oficioso. O inquérito é os dois, beleza? Letra C. Nosso gabarito já é a letra B, né? Mas vamos ver o erro das demais. Letra C. Ele é conduzido por um juiz? Não. Conduzido pela autoridade policial. É um processo judicial com contraditório pleno. Errado duas vezes. Primeiro, é um processo administrativo. E segundo, não tem contraditório pleno. Não tem. Tem prazo indefinido? Não. Lá no artigo 10 do CPP, que eu não vou adiantar agora, porque a gente vai fazer uma questãozinha sobre isso, nós temos o prazo do inquérito policial. Beleza? Olha aí. Por isso que eu não adiantei. Questão de número 3. Essa daqui é prato cheio de prova. Artigo 10 do Código de Processo Penal é o artigo que fala do prazo do inquérito. Esse artigo, você precisa ter ele aí antes de dormir à noite, toda noite, antes de dormir. Rapaz, eu vou ler aqui o artigo 10 do CPP. Aí você está liberado para dormir. Todo dia à noite, sem errar. Vamos lá. Conforme o Código de Processo Penal, estando o indiciado preso, o prazo para encerramento do inquérito é de 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias ou 60 dias. Vamos lá. Como eu disse, o artigo 10 do CPP, ele fala que, estando o investigado preso, o prazo do inquérito policial é de 10 dias. Estando o investigado solto, o prazo ele é de 30 dias. Isso aqui pode cair muito na sua prova. Não esquece disso. Artigo 10 do CPP. Prazo do inquérito. Aí vamos lá. Vamos agora, só com essa informação, você já sabe que o gabarito da questão 3 é a letra B. Fica fácil, né? Mas, aluno da tribo, ele vai além. Então, o aluno da tribo, ele precisa saber o seguinte. Ele precisa saber que o artigo 3º-B, parágrafo 2º, que está lá no âmbito dos juízes das garantias. Lembra do juiz das garantias? Aquele cara que trabalha durante as investigações para fazer o controle da legalidade? Pois é. Lá tem a previsão de que esse inquérito ele pode ser prorrogado estando o investigado preso por mais 15 dias. Obedecidas lá, nós temos as regrinhas. Solicitação do Ministério Público e tal, ou da autoridade policial, ou ouvido do Ministério Público, tem lá. Resumo, 10 dias, prorrogáveis por mais 15 dias, estando o investigado preso. Beleza? Essa é a primeira observação que eu faço. Qual é a segunda observação? Não vão confundir esse prazo com o prazo das demais legislações. Por exemplo, lá na lei de drogas, nós temos um prazo diferente. 30 dias, 90 dias estando solto. Lá na lei
ou melhor, lá no Código de Processo Penal Militar, CPPM, nós temos um prazo diferente, 20 dias, 40 dias. Então, fique atento aos prazos específicos de legislações específicas. Se for uma questão de Código de Processo Penal, 10 dias, 30 dias. Beleza? Show de bola? Com isso, a gente ganha aqui o nosso conteúdo de inquérito policial. Já vou passar para o conteúdo de ação penal. Vamos fazer também 3 questõezinhas do conteúdo de ação penal, porque é um conteúdo que eu também acredito fortemente que vem na sua prova, certo? Mas já deixo aqui o meu último chamado, o meu último conselho. Cara, vamos lá. O conteúdo de inquérito policial, ele começa ali no artigo 4º, quando ele vai falar da polícia judiciária, e ele termina, salvo engano, no artigo 23, quando ele fala da questão do ofício para os institutos de estatística. São 19 artigos. Nesses 19 artigos, que você lê rapidinho aí em 20 minutos, você vai tirar no mínimo uma questão da sua prova. No mínimo, tá bom? Então vale a pena você fazer essa leitura. Se você eu estou uns dias aqui que eu não reviso a disciplina de processo penal, que essa aula sirva aqui de um incentivo para que você vá lá, pegue o seu CPP, leia as disposições preliminares, artigo 1º, 2º, 3º, faça a leitura do inquérito, leitura da ação penal, revisa o conteúdo de processo penal. Você vai ver que, claro, né, eu estou considerando que você já estudou esse conteúdo, não estou falando que você está fazendo isso do zero. Se você já estudou esse conteúdo. Se você já estudou esse conteúdo, revisar, ler os artigos vai ser algo mais fácil agora, tá bom? E essa última leitura é só para você fixar os prazos, fixar aquela exceção, fixar aquele salvo, aquele exceto, tá bom? Isso vai ser o diferencial seu lá na hora da prova, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre a ação penal. Questão 4. Sobre a ação penal, assinale a alternativa correta. Letra A. A ação penal pública é indisponível, não podendo ser arquivada pelo Ministério Público sem controle judicial. A letra A já é o nosso gabarito. Perfeita. Professor, explica isso aí. Vamos lá. A ação penal, ela pode ser pública ou privada. A ação penal pública é de titularidade do Ministério Público. E ela se subdivide em ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada ao requerimento ou à representação. Quando a gente fala em ação penal pública, uma das características dessa ação penal pública é que ela é indisponível. Professor, o que é que significa dizer que essa ação é indisponível? Significa dizer que o Ministério Público não pode dispor dessa ação. Professor, a mesma coisa, o senhor falou a mesma coisa. Significa que o Ministério Público ele não pode desistir, ele não pode cancelar, chegar lá no meio da ação penal, eu não quero mais não, desiste aí, negativo. Nos crimes de ação penal pública, nós temos a característica da indisponibilidade. O Ministério Público não pode desistir. Isso está previsto expressamente no Código de Processo Penal, salvo engano, lá no artigo 42. Dá uma checada. O Ministério Público não pode desistir da ação penal. Isso é diferente da ação penal privada. Lá na ação penal privada, a gente estuda que ela se subdivide em ação penal privada exclusiva ou propriamente dita, ação penal privada personalíssima e a ação penal privada subsidiária da pública. Quando a gente fala na ação penal privada, nós falamos no princípio da disponibilidade, em que o ofendido, que é titular daquela ação penal privada, ele pode dispor, ele pode desistir. Beleza? Fica aí essa diferença. Então, questão 4, letra A. Letra B. A queixa-crime é apresentada pelo Ministério Público. Queixa-crime, essa expressão queixa-crime, ela é típica da ação penal privada, que é apresentada pelo ofendido e não pelo Ministério Público. O Ministério Público, lá no âmbito da ação penal pública, ele oferece uma denúncia. Não confunda. Denúncia com queixa. Você tem nomenclaturas típicas de cada ação penal.
Por exemplo, lá na ação penal privada a gente fala em querelante, querelado. Na ação penal pública a gente não fala disso não. Na ação penal pública a gente fala em denúncia, em Ministério Público, em réu. Na ação penal privada a gente fala em queixa-crime, em querelante, querelado. Beleza? Letra C. A análise do pedido de trancamento da ação penal é prejudicada pela aceitação de proposta de suspensão condicional do processo? Também não. Essa análise do pedido não é prejudicada pela proposta de suspensão condicional do processo. O Ministério Público pode oferecer denúncia mesmo sem justa causa, desde que haja fortes indícios de autoria. Uma das condições da ação previstas lá no Código de Processo Penal, salvo engano, no artigo 382, é exatamente a justa causa. Professor, o que é justa causa? O que se considera justa causa? Justa causa nada mais é do que o lastro probatório mínimo de que aquela ocorrência, aquele crime realmente aconteceu, realmente existe ali um autor. Tem que ter a justa causa, tem que ter o lastro probatório mínimo para que o Ministério Público faça a denúncia. O MP não pode denunciar do nada, de graça, sem justa causa. Beleza? Então a letra D está falsa. E a letra E. A ação penal privada pode ser ajuizada independentemente de manifestação da vítima. Poxa, se a vítima, se o ofendido é o titular dessa ação penal privada, ele é o titular da ação penal privada, o ofendido, a vítima. Consequentemente, a gente não pode ter ação penal privada sem a aquiescência da vítima, do ofendido. Ele tem que saber, ele tem que ter a sua manifestação de vontade. Então, questão 4, letra A é o nosso gabarito. Questão 5, olha aí, ainda acerca da ação penal. Sobre a ação penal, assinale a alternativa correta. Lá na sua prova, que vai um bizu de concurseiro, você vai estar no nível alto de estresse. Você está com a cabeça cheia de conteúdo. Você está aqui parecendo... O conteúdo chega a estar balançando, cai para o lado, chega pende. Então, você não tem muita margem de erro. E a sua concentração, digamos assim, já está desgastada. Então, quando você chegar nas questões, faça assim. Ó. Você vai observar que eu sempre faço isso. Alternativa correta. Risca. Assim. Aquele seu papel, aquela provinha, depois não vai servir mais para nada. Vai virar reciclagem. Ou você leva para casa, ou então a banca organizadora vai virar reciclagem, fazer que vire reciclagem. Então, risca. Porque às vezes a banca pede a incorreta, aí você lê incorreta, beleza, aí você não sabe a questão, aí você pula para a próxima. Quando você volta, você nem lembrava mais que era incorreta. Marcou a primeira correta que viu, perdeu a questão. Tá bom? Então grifa, olha só, bota correta. A ação penal é promovida exclusivamente pelo Ministério Público, sem a possibilidade de denúncia por parte do ofendido. Essa letra A, ela está falsa, ela está até esquisita, né? Está toda errada. Por quê? A ação penal é promovida exclusivamente pelo Ministério Público? Não. Não é promovida exclusivamente pelo Ministério Público. Porque nós temos a possibilidade de participação do ofendido. Quando? Na ação penal privada. O Ministério Público oferece a denúncia, que é a peça inicial da ação penal pública. O ofendido oferece a queixa, que é a peça inicial da ação penal privada. E a letra A ainda está errada porque fala assim, sem a possibilidade de denúncia por parte do ofendido. Denúncia, ofendido fazendo denúncia, não tem nada a ver. Então, toda errada está aqui a nossa letra A. Letra B. A ação penal pública é iniciada pelo Ministério Público, enquanto a ação penal privada é promovida pelo ofendido. Aqui a nossa letra B está perfeita, foi exatamente o que eu acabei de falar para você. Ação penal pública, titularidade do Ministério Público. Ação penal privada, titularidade do ofendido ou ali dos seus possíveis sucessores. Não se esqueça da historinha lá do CAD. Quem é que pode suceder? Ah, o ofendido morreu.
está ausente, veio a óbito, quem é que faz a sucessão processual? É o CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e o irmão, CAD. Nessa ordem, tá bom? O irmão não pode passar do cônjuge, não. É nessa ordem. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Beleza? Letra C. Em todos os casos de crimes, a ação deve ser privada. Falso. Já começa que a ação penal pública é a regra do nosso ordenamento jurídico. Professor, como eu vou saber se um crime é de ação penal pública, se é condicionada, se é incondicionada, ou se é de ação penal privada? Como que eu classifico esse crime? É o seguinte, vamos lá. Se você abriu o fato típico, abriu uma legislação, abriu o fato típico e ela não fala nada, ela não falou nada de ação penal, não falou nada. Se ela não falou nada, aquele crime é de ação penal pública incondicionada. Por exemplo, crime de homicídio, é o clássico, artigo 121 do Código Penal, tem lá. Matar alguém. Tem as qualificadoras e tudo, atenuantes, agravantes, não fala de ação penal. É ação penal pública incondicionada. Se falou de representação, requerimento do ministro da Justiça, aí se torna um crime de ação penal pública condicionada. Se é de ação penal privada, o fato típico, o crime, vai dizer expressamente: este crime somente se procede mediante queixa. Então tem que estar expresso que é somente mediante queixa, então será um crime de ação penal privada. Se não diz nada, ação penal pública incondicionada. É assim que você sabe, beleza? Então, a letra C está falsa. Letra D. A ação penal pode ser iniciada sem a comprovação da materialidade do crime? Claro que não. Para que um crime, ou melhor, para que uma ação penal seja iniciada, você tem que ter a comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria. Perceba, a materialidade ela tem que ser comprovada 100%. E a autoria, indícios. A gente não sabe quem foi efetivamente que cometeu o crime. Até porque durante um processo, o réu é presumidamente inocente. O fato é, aquele crime aconteceu, está comprovado que aconteceu. E a letra E, a ação penal ela é privada sempre que envolver crimes contra a administração pública. É exatamente o contrário. Quando for crimes contra a administração pública da União, estados, municípios, essa ação será pública, beleza? Então, questão 5, letra B. Questão 6. De acordo com as normas do Código de Processo Penal Brasileiro acerca da ação penal, marque a alternativa correta. Ordenado o arquivamento do inquérito, o órgão do Ministério Público comunicará a vítima ao investigado e à autoridade e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Esse é o nosso gabarito. Arquivamento do inquérito, artigo 28 do Código de Processo Penal. Tome muito cuidado, porque é um artigo, de certa forma, problemático. Ele tinha uma redação até o pacote anticrime, e aí, depois do pacote anticrime, passou a ter uma nova redação, que é exatamente essa. Contudo, essa redação ficou muito tempo suspensa, coisa de uns 5 anos, ficou suspensa ali em virtude da presença de ADIs perante o STF. Contudo, essas ADIs já foram finalizadas e o artigo está tendo validade, plena validade. Porém, não perca aqui o raciocínio, porém, o STF fez ali uma interpretação a este artigo para dizer que precisa ter um controle judicial, que o juiz precisa dar o ok, só que esse ok do juiz não está previsto no artigo. Se você abre o artigo 28, não fala em juiz no arquivamento do inquérito, fala só em Ministério Público, em revisão da instância ministerial, não fala em juiz, tá bom? Então, fique atento a esses detalhes. Professor, para fim de prova, o que é que eu preciso saber? A letra de lei do artigo 28, que é essa,
saber isso aqui e saber se a questão cobrar um entendimento jurisprudencial do STF que o juiz precisa dar o ok para esse arquivamento. Letra B. O Ministério Público homologará o acordo de não persecução penal e encaminhará a sua execução perante o juízo da execução penal. Não é o Ministério Público que homologa o acordo, tá bom? É o juiz. É o juiz que homologa este acordo. Acordo de não persecução penal, artigo 28A. Esse é bom de prova. Esse é bom de prova. Fique ligado. No caso de morte do ofendido ou quando for declarado ausente por decisão judicial, extinto está o direito de oferecer queixa? Não. Esse direito ele passa para o CAD. Já falamos de quem é o CAD. O ofendido morreu. Tem lá um processo, uma ação penal privada, o ofendido morreu. E agora? Existe a possibilidade da sucessão processual do CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e o irmão. E a letra D. No caso de morte do acusado, o juiz deve declarar extinta a punibilidade mediante manifestação do Ministério Público. A letra D falou que é irrelevante a participação do Ministério Público. O MP deve ser ouvido. Isso aqui está no artigo 62 do CPP. Aí, meus nobres amigos, minhas nobres amigas, a gente vai finalizar aqui a aula ainda fazendo duas questõezinhas de prisão, mas eu preciso, assim como eu fiz lá no inquérito, chamar sua atenção aqui na ação penal. Cara, se lá no inquérito são aproximadamente 20 artigos, aqui na ação penal são aproximadamente 40. Você tem um conteúdo que começa no artigo 24 e termina ali por volta do artigo 66, 65, por ali, 64. Aproximadamente 40 artigos. Com certeza vem uma questão de prova no mínimo. Eu falo no mínimo porque pode ser que o examinador bote 2 questões de inquérito, 2, 3 questões de ação penal. Eu, como examinador, faria isso, porque são muitas questões de processo penal. Então, vale a pena. Tira 20 minutos, meia hora. Vou ler aqui o conteúdo de ação penal, porque isso aqui vai cair na minha prova. Certeza que cai, beleza? Como não poderia ser diferente, a gente vai fazer ainda agora. A gente vai mergulhando aqui no seu edital. Vamos fazer 2 questões do conteúdo de prisão, que é mais uma aposta. Tudo que eu falei aqui sobre o inquérito, sobre a ação penal, que é muito importante, que vai cair, que está na sua prova, se aplica também aqui para a prisão. Vamos lá. Questão 7. A prisão em flagrante ocorre quando? Conteúdo de prisão em flagrante a partir do artigo 301 do CPP. Alguém é preso com mandado, aqui não é flagrante, é cumprimento de mandado. A prisão é realizada fora do local do crime, sem testemunhas, não tem nada a ver. Não há essa previsão no CPP. Alguém é preso durante ou logo após a prática de um crime, aqui é o nosso gabarito. Nós temos essa previsão lá no artigo 302 do CPP, que nos traz 4 incisos acerca da prisão em flagrante. Inciso 1 e 2, a gente está cometendo crime ou acabou de cometer, é o flagrante próprio. Inciso 3, a gente foi perseguido logo após o cometimento de um crime, flagrante impróprio. E o inciso 4, o agente foi encontrado logo depois com instrumentos ou objetos que façam presumir ser ele o autor da infração, é o flagrante presumido. Cuidado para não confundir esses dois, o impróprio com o presumido. O impróprio, ele é perseguido logo após. O presumido, ele é encontrado logo depois, é diferente. Tá bom? Isso pode estar na sua prova. É o artigo 302. A prisão ocorre somente após denúncia do Ministério Público? Claro que não. Alguém é preso até 24 horas após o crime, também não tem nenhuma relação com o nosso código. Então, questão 7, letra C. As demais alternativas são inválidas
perante o CPP, nenhuma está no código, não é flagrante delito. Mandado não é flagrante delito. 24 horas após o crime, não é flagrante delito. Questão 8, para a gente fechar nossa aula com chave de ouro. A prisão preventiva é uma medida cautelar aplicada pelo Poder Judiciário com o objetivo de garantir a ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução ou para assegurar a aplicação da lei penal. Isso aqui tudo está no artigo 312 do CPP. Nesse procedimento, é correto afirmar: ela pode ser decretada durante o inquérito ou em qualquer fase da investigação ou do processo penal. Perfeito, não confunda com a prisão temporária, tá bom? A prisão preventiva ela pode ser tanto no inquérito quanto também no processo, enquanto a prisão temporária é só durante o inquérito. Letra B, é uma medida automática? Nunca. A prisão nunca é automática. Ela deve sempre ser motivada, fundamentada, em relação principalmente a fatos novos, contemporâneos, com base nos critérios do artigo 312 e 313. O juiz é obrigado a decretar preventiva caso o Ministério Público solicite? Claro que não. O juiz ele vai analisar conforme o caso concreto, ele não é obrigado a decretar prisão preventiva. Pode ser aplicada apenas após a condenação para prevenir a reiteração do delito delitivo. As medidas cautelares elas são anteriores à condenação. Após a condenação, o indivíduo vai ser preso mesmo para cumprir a pena, a prisão-pena. A prisão preventiva ela é uma prisão cautelar, ela não visa punir, ela visa garantir o resultado útil do processo, da investigação ou do processo. Deve ser revista a cada 90 dias. Não é 30, não são 30 dias. Então, questão 8, letra A, é o nosso gabarito. Sendo assim, eu fico por aqui. Esse foi o nosso gabarito final aqui da nossa última semana, Direito Processual Penal, para você, com foco no concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu fico por aqui. Gostaria de desejar a vocês uma ótima prova. Tenho certeza que o Papai do Céu não dorme. Ele sabe o tanto que você se esforçou para chegar até aqui e ele vai fazer com que você, lá no momento, esteja bem fisicamente, psicologicamente, mentalmente e dê o seu melhor que você vai conseguir, tá bom? No mais, sempre estarei aqui junto com você até a sua aprovação, até depois da sua aprovação, beleza? Valeu, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro, uma ótima prova, que o Papai do Céu lhe abençoe, lhe mostre os caminhos, você está preparado, você estudou, você esteve aqui conosco no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e isso vai fazer com que você consiga a sua vitória. Valeu, até o nosso próximo encontro. Está oficialmente lançado o último tiro da Polícia Militar do Ceará. Uma estrutura com quadro físico, com quadro digital e com todas as esquematizações em flashcards e guias de consulta rápida. Agora com a nova identidade visual. Só para você ter ideia, para a gente fazer essas gravações, a gente teve que utilizar de 2 estúdios. Nesse estúdio que você está vendo, por exemplo, eu passei o quadro de direito constitucional só com as palavras-chave que podem aparecer na prova da Polícia Militar do Ceará. Agora, deixa eu te mostrar o outro estúdio com o quadro de direito administrativo. Isso aqui foi o que eu fiz em direito administrativo. Eu passei o quadro com todas as palavras-chave, mas é que tá. Em todos os flashcards, essas palavras-chave já se encontram. Então eu mostrei para você exatamente quais os pontos exatos que vão cair na prova. E todos esses flashcards aqui são tirados da própria Banca US e de bancas análogas à US. Olha o conjunto daquilo que pode cair a título de aposta de direito administrativo. Se eu disser que todo esse trabalho foi feito por todos os professores aqui da tribo, em todas as disciplinas. Pegue agora o seu último tiro com valor promocional para que você faça uma revisão 360 graus de forma assertiva em todo o conteúdo programático da Polícia Militar do Ceará. Dessa forma, eu sei que você passa. Dessa forma, o último tiro vai ser muito bem dado e você vai ser o próximo policial militar do Ceará.